Hashtag 234, Apocalipse, estudando as profecias. Não pelo poder dos homens ignorantes, que nem sabem o que é Apocalipse e pensam que Jesus está longe, está indiferente, mas pelo poder do próprio Cristo que governa este planeta e dele dá contas ao grande Deus, ao Deus total, ao supremo arquiteto do universo, nós já estamos a um passo do fim. E a última geração, aquela de que há 2000 anos falou Jesus, quando ele disse, em verdade vos digo, que esta geração não sairá da terra sem que todas estas coisas se cumpram. Porque toda aquela gente que estava lá está de novo aqui. Está no planeta reencarnado ou até desencarnado. Muitos de nós apanhando e sendo lapidados, né? Sofrendo para nos purificar. Ele disse, em verdade, eu vos digo, esta geração não sairá da terra sem que estas coisas se cumpram. Não sou eu quem disse, né? Não sou eu. Foi Jesus, está lá no Evangelho. É o próprio Cristo planetário, porque cada planeta tem o seu Cristo próprio, como já explicamos aqui em outros capítulos. E agora estamos a um passo do fim. Jesus está voltando e, na verdade, já veio aqui muitas vezes em forma invisível a nós, só ouviram aqueles que estão integrados nele, que não brincam com as coisas de Deus. Mas de forma visível a todos ele virá, para que todos o vejam, principalmente aqueles que o crucificaram. Quem o diz é o próprio Jesus, pela mediunidade estupenda de João Evangelista, o profeta, evangelista, epistolista e tantas coisas mais. O discípulo apóstolo. E esse nosso trabalho aqui é o trabalho mais precioso da vida. É o mais importante que eu poderia fazer nesse mundo. Está colocando para quem se interessa pelas Escrituras e principalmente o Apocalipse, um estudo bem detalhado e pontuado, com todos os documentos encontrados nas Escrituras Sagradas e comentados por teólogos, historiadores, jornalistas, etc. E quantos estão compreendendo isso? Eu pergunto. A maioria está preocupada com as coisinhas insignificantes, não tem valor nenhum. Politicagem, fofocarias, deboche. Enquanto isso, Jesus está se aproximando da terra. Estamos a um passo da batalha do Armagedon e eles estão fazendo políticas, estão fazendo conchavos, estão fazendo planos de enriquecimento, mas esquecem o principal, que a maior riqueza é a sua própria alma, a salvação da sua própria alma. Porque vamos dar conta de tudo lá em cima. No reino de Deus, não circulam os bens do mundo, não fica aqui, apodrece, fica aí. Estes devem ser usados como salvaguarda. Cada um de nós vai conquistar nossa salvação pelas nossas próprias obras diante de Deus, pela graça e pela fé. Mas, sem obras, você não prova que teve fé. Terminamos aqui mais um capítulo, o Apocalipse, capítulo 18. Estamos chegando ao fim do Apocalipse. É o livro mais importante da Bíblia Sagrada, porque é o livro das profecias finais. É o livro que trata da volta do Cristo de Deus, com todo o poder e sua glória. Quem não souber Apocalipse, não pode mais dizer que sabe Evangelho. É um impostor, é um charlatão. Este é o complemento natural do Evangelho unificado, Mateus, Marcos, Lucas e João. E não é de João, o Apocalipse não é de João, é de Jesus, que Jesus recebeu de Deus.
enviou o seu anjo para transmitir a João, evangelista, e ele escreveu. Ele viu nas suas visões mediúnicas e escreveu. Então, se você ama Jesus, respeita Jesus, tem de conhecer o seu Apocalipse, porque aqui está à disposição das suas últimas vontades. Mas vamos continuar agora, vamos entrar no capítulo 19, versículo de 1 a 3. E depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosas multidões dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos, o sangue dos seus santos. Bom, segunda vez disse, aleluia, e o fumo dela sobe pelos séculos dos séculos. Continuando o assunto do capítulo 18, que trata da queda da Babilônia e o julgamento divino, né? Voltando um pouquinho, São João introduz aqui um cântico de triunfo, com que os santos remidos do Senhor irrompem sobre harpas, vitoriosos, quando presenciam a completa destruição daquele grande sistema de oposição a Deus e a seu verdadeiro culto, compreendido na Grande Babilônia. Essa destruição tem lugar e esse cântico é cantado em relação com a segunda vinda do Cristo, isto é, a volta de Jesus a este mundo, graças a Deus, já bem perto. O mundo não pode estar pior. A guerra aqui, guerra ali, ameaças de guerra lá, é terremoto aqui, terremoto lá, inundação, em todas as partes sofrimento campeia. É crime de morte, coisas absurdas, crimes repelentes de pais contra filhos, filhos contra mães, sequestro, estupro, todo tipo de perversidade e barbárie. Foi aberto as portas do umbral, as portas do inferno. E a turba está toda aí, né? Encarnada e desencarnada, para o desfecho final. Parece que é a apologia do odiai-vos uns aos outros, devorai-vos uns aos outros, mas, graças a Deus, tudo isso vai acabar. Estamos a um passo do fim. Muito interessante estes 3 versículos, abrindo o capítulo 19, a expressão para todo sempre. Alguém pode suscitar uma questão acerca desta passagem, e como pode dizer, que o seu fumo sobe para todo sempre. E a pergunta é esta: não implica esta linguagem a eternidade de sofrimento? Precisamos lembrar-nos de que se trata da linguagem extraída e para obter uma compreensão correta, devemos procurá-la na origem e considerar o seu alcance no sentido em que aí é usado. Também muitas passagens de Jesus são aclaradas pelo Velho Testamento, porque ele conhecia bem as leis e os profetas. Claro, Jesus conhecia tudo. Vejamos no profeta Isaías, capítulo 34. Encontramos a linguagem de que, com toda probabilidade, foram extraídas expressões como estas. Debaixo da figura da Idumeia é apresentada uma certa destruição. E se diz deste país que os seus ribeiros se transformariam em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra em cinza ardente, e nem de noite, nem de dia se apagaria mais, mas para sempre subiria o seu fumo.